Olá, fisioterapeutas! Olá, estudantes de fisioterapia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, podcast do multiverso da fisioterapia. Como sempre, você já conhece o nosso podcast aqui, o nosso programa. Recebemos grandes personalidades da nossa profissão. Hoje vai ser um programa super especial, um cara que é querido por todo mundo. Tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias dele, um cara que é realmente nota 10. Quem fala aqui é o João Roaro. Eu sou fisioterapeuta, professor na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. Sou filiado à Abrafito também. Inclusive, na chapa desse ano, estou aqui na regional do nosso estado. E, além disso, tem uma página relacionada a investimentos e finanças pessoais para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, é só me procurar lá que você vai me achar. E aí, Sibeli, como você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso. A gente sempre mantendo o nosso compromisso de trazer convidados que eu tenho certeza que vão super inspirar a vida de vocês que estão começando ou você que já está aí há um longo tempo, né, nessa jornada de fisioterapia, porque a gente mostra, acima de tudo, o multiverso da fisioterapia, né? O porquê que a gente realmente escolheu a melhor profissão, a que traz inúmeras possibilidades para a gente dentro daquilo que mais, né, se encaixa né, na nossa vida, no nosso querer enquanto pessoa, enquanto profissão. E hoje não vai ser diferente. O nosso convidado, como o João falou, ele é uma pessoa que, né, acho que muito dificilmente alguém não tenha pelo menos ouvido falar, uma pessoa que é super querida, não tem onde a gente vá, né, que as pessoas não falem bem, e ele trabalha com uma das coisas talvez mais antigas, mais relevantes da fisioterapia, que talvez muitos hoje até não deem tanta atenção, né, não dão tanta atenção, mas eu tenho certeza que você vai adorar o que ele vai ter para nos contar. Mas aqui quem fala é a Sibeli Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Abrafim e pelo Cofito, e eu tenho, então, a honra de chamar aqui ao palco do Fisioverso o Dr. Rodrigo Andrade. Mas antes do Rodrigo entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bem? Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui com vocês. Fico muito feliz realmente porque vai ser muito bom de poder bater um papo, ajudar aí os fisioterapeutas, os profissionais da saúde, um pouquinho na minha área, né? Fico feliz, agradeço aí, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí. Obrigada, Rodrigo. A gente que tem a agradecer. Eu sei que a sua agenda é super, super cheia, a gente conciliar aqui uma agenda de 3 pessoas não é fácil, mas obrigada pelo aceite, pela disponibilidade. E eu queria que a gente começasse essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, você contando um pouquinho para nós quem é o Rodrigo. O Rodrigo é um fisioterapeuta apaixonado pela profissão, tá? Acho que o meu grande ideal de vida é realmente a nossa profissão ser cada vez mais valorizada, assim. Então, além disso, sou pai de 2 meninos, o Lourenço e o Bernardo. Sou casado, eu moro em Campinas e nós hoje temos o prazer ali de ter um instituto, né, chamado Instituto Escoliose Brasil, que ele consegue ter alguns pilares muito importantes ali, que eu considero, pelo menos, né, o pilar científico, o pilar do atendimento ao paciente com escoliose, com problema de coluna, o pilar da produção dos coletes, das órteses, né, para escoliose, o colete S4D. Nós temos um pilar de educação, que é ensinar e tentar melhorar a capacidade do fisioterapeuta atender esse paciente, que acaba sendo um pouco diferente. E a gente tem feito isso no Brasil e no mundo, né? Esse ano passado nós fomos para a Ásia, assim, ensinar, então lugares na Europa, então os lugares que eu nunca imaginei estar e a fisioterapia nos proporcionou. Então, acho que esses pilares são muito importantes aí, eu fico muito feliz, e a gente ainda tem a questão do marketing, de estar aqui divulgando, então é um prazer um pouco disso. E é isso, acho que nós vamos falar bastante aí da minha história, eu acho que eu sou um meio maluco aí que tenta fazer com que tudo isso caiba nas nossas 24 horas aí, mas
principal ali são dois, né? Assim, para mim é a fisioterapia crescer, isso para mim acho que eu tenho visto isso, eu vivo isso há 20 anos de profissão, esse ano eu faço 20 anos de profissão, de formado em si, né? E o segundo é o meu paciente. Eu quero que o paciente receba o melhor tratamento que nós temos naquele momento. Assim, até hoje na ciência, o que nós temos de melhor, é isso que eu gostaria que ele recebesse, e a gente tenta fazer isso todos os dias. Rodrigo, e você, vamos voltar um pouquinho lá para trás. Uhum. Você é natural de Campinas mesmo? Eu nasci em Mogi Guaçu, que é uma cidade aqui ao lado, mas eu só nasci lá, eu sou de Mogi Mirim, que é a cidade vizinha, né? Eu nasci lá por causa do convênio médico e tal, mas eu sou de Mogi Mirim, e aí acabei morando em outras cidades. Então, meu pai foi transferido para Belo Horizonte, morei 5 anos e meio, depois morei em Curitiba, 5 anos e meio, e aí daí voltamos para Campinas, para Mogi Mirim, minha cidade. Aí eu fiz faculdade em Araras, que também é aqui próximo, é tudo 1 hora mais ou menos assim, tá? Uhum. 1 hora. E aí quando eu me formei, um pouquinho antes de me formar, eu fui convidado para vir trabalhar pela minha professora da faculdade, minha orientadora do TCC. Eu fui convidado para trabalhar com ela na clínica dela em Campinas. Todo ano ela trazia um aluno assim, e aí eu fui escolhido do ano. E aí eu estou em Campinas há 20 anos, desde que eu me formei, desde 2005, 2006, ali o finalzinho, eu já estou aqui. Não, 2006, fiz 20 anos, esse ano fez 20 anos. E a fisioterapia entrou como na sua vida? Nossa, isso é uma coisa assim, eu já tive várias... eu acho que a gente não decide as coisas da vida. Tem algumas coisas da nossa vida que a gente não decide, tá? Eu acho que a gente tem uma questão de missão, e aí a gente pode entrar num âmbito até muito mais espiritual de vida, assim. Mas eu acho que a gente não tem tanto controle quanto eu acho que eu tenho. Mas é lógico que a gente faz analogias da onde que eu gosto, tal. Eu sou São Paulino, apesar do meu time estar bem ruim. Eu, na minha adolescência, assim, o São Paulo era uma referência em trazer as pessoas da Itália, do time do futebol italiano, que era muito bom, da Europa, para fazer a reabilitação ali. E eu joguei basquete minha vida toda, jogo até hoje, e aí eu me machuquei muito e eu tive uns 20 entorses de tornozelo. Ninguém nunca me indicou fazer fisioterapia. E aí eu falei, nossa, ali existe uma coisa ali, eu gostaria, eu queria trabalhar como fisioterapeuta do São Paulo Futebol Clube. E aí a missão, né, aquela coisa, meu caminho nunca foi, não tive um professor na graduação que era expert em esportiva, nada. Não foi minha área. E aí eu também tenho, assim, o meu avô fundou um centro de reabilitação, assim, para pacientes, não é paciente, né? Para pacientes neurológicos, assim, que foram abandonados, tal. E existe aqui, né? Existe lá em Mogi Mirim, é bem bonito, assim, o governo não banca, então é a população que ajuda, lógico que o governo paga uma parte, mas é a população que ajuda mensalmente ali. Deve ter, sei lá, 50 pessoas que moram ali a sua vida toda. E aí eu também tinha isso um pouco da neuro ali. Então, essas são as minhas... Por que eu acho que eu fui escolher fisioterapia? Porque eu só escolhi fisioterapia, eu só fiz sabe assim, só escolhi isso, passei e entrei. Um negócio meio maluco. Assim. E foi. Então, você acha que a gente controla muito? Controla pouco, entendeu? Cara, você falando no início ali, né, que a fisioterapia me levou para isso, para esse lugar, para aquele que eu nunca imaginei estar. Quando a gente idealizou aqui o Fisioverso, Rodrigo, eu e a Sibeli conversamos muito, né, porque a gente queria ter um programa um pouquinho diferente, que contasse a história dos fisioterapeutas. A gente sabe que tem muito fisioterapeuta bom na parte técnica e os podcasts acabam explorando mais essa parte, talvez. Você é convidado muito para falar sobre, de fato, a escoliose em si, talvez ali os mecanismos, as possibilidades de... que disfunções que o paciente tem, como que a gente intervém, e a gente quis contar sobre a história por trás disso tudo, né? E aí a gente falou assim, cara, o que a gente vai perguntar para os convidados, como que a gente vai começar a abordar, né? E a gente falou assim, não, a gente tem que sempre falar assim, viu, para onde que a fisioterapia já te levou? A gente nunca fez essa pergunta para ninguém, eu acho, porque todo mundo já conta o quanto a fisioterapia é importante na vida da própria pessoa ali. Pô, a fisioterapia já me levou para tal lugar, tal... E, cara, assim, é tão nostálgico quando um convidado fala isso, assim, com orgulho, porque, né, assim, a gente queria abordar sobre... Mas é tão natural que... Eu pensei a mesma coisa quando ele falou. É muito legal isso, né? Porque, assim, cara, como...
ter uma profissão que a gente gosta nos dá orgulho, né? E a profissão também devolve, né, Rodrigo? Não, devolve, assim, a minha história é meio maluca, assim, para mim é nostálgico, a palavra se falou bem, assim, que nessa, que eu voltar para Mojimirim, meu pai perdeu o emprego, assim, então, assim, a gente tinha uma estabilidade, tinha uma vida relativamente muito boa, meu pai era gerente da empresa multinacional, tal, de estadual, né, então, assim, a gente tinha uma vida muito boa, com 10 anos, mais ou menos, meu pai perdeu o emprego, tum, então, tipo assim, mudou a vida, todo mundo sai da escola particular, sabe aquela história, assim, sai da escola particular, no chão, né, cara? Sai do inglês, eu faço inglês até hoje, porque eu fui dar aula lá em inglês, e, cara, aquela coisa da verbo, a organização da frase, até hoje eu preciso estudar, não sou muito bom, me viro, assim. E aí, assim, fui perdendo essa fase da vida, assim, né? Então, e a minha mãe que tinha saído do trabalho para cuidar dos filhos, bem aquela coisa de interior ali, né? Volta a trabalhar e empreende. Minha mãe era artista plástica. E aí, ela sempre foi artista, mas ela nunca viveu disso. Quando meu pai perdeu o emprego, ela fez tudo, vendeu pão, fez tudo que você pode imaginar. E aquilo, hoje eu olho assim e falo, putz, olha, tem uma história de empreendedor da minha casa, que é isso, meu pai já era também, né, mas por um determinado fase da vida, mas depois ele aposenta, mas a minha mãe, eu vivi ali dos 10 aos 18, vamos falar assim, que é uma faculdade mesmo, mas até ali, como eu vi a minha mãe crescer profissionalmente, tirando leite de pedra, a cidade de Mojimirim, ela tinha um monte de turma, um monte de aluno, foi ela que me ajudou a pagar a faculdade, pagou os meus cursos, então assim, ela era uma grande incentivadora ali, então, daí você fala assim, devolve, né, então, eu saí da faculdade, não tinha nada. Meu pai e minha mãe pagaram minha faculdade nas duras penas. E aí, eu tinha que dar certo. Eu não tinha opção de não dar certo. Hoje eu tenho um monte de gente aqui que fala assim, eu não quero trabalhar às 6 da tarde. Minha filha, eu trabalhava até às 9. O paciente falava às 5 da manhã porque eu vou trabalhar em São Paulo. Posso. Tá bom? Sábado, posso. Eu fui monitor do curso de RPG sem ganhar um centavo por 5, 6 anos, até eu conseguir a minha vaga de dar aula no curso de RPG. Então, assim, as coisas foram muito construídas às duras penas mesmo, né? E daí você fala assim, o que você fez, né? Rodrigo, nossa, porque a frase, né? A galera vê os tombos que a gente... vê as pingas que nós bebemos, mas não vê os tombos que nós levamos. Exatamente. Como é que... hoje eu conheço, assim... muita coisa. E graças ao que eu conheço, se eu pegar assim na história, né? Eu saí do país com 27 anos, pela primeira vez, 26 anos. O Lorenzo, meu filho, porque por conta dessas viagens, e eu não queria ficar tão longe dele, o mais novo, né? O de 9 anos, o Lorenzo tem quase a idade do Escolhose Brasil. O Escolhose Brasil tem 11 anos, o Lorenzo tem 9. O que aconteceu? Eu comecei a dar curso no Brasil inteiro, na América Latina. A maneira de eu ter o meu filho perto de mim era levar ele. Então, ele acaba conhecendo um monte de coisa que a fisioterapia me proporcionou, né? Então, assim, isso que você está me dizendo, assim, a minha vida é isso. Tudo que eu conquistei, eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente, assim, financeiramente e emocionalmente ali, assim, realizado, que eu realmente acho que eu faço bem para o meu paciente, assim, sabe? Sim, então, sim. Isso foi graças à fisioterapia. Tudo que eu conquistei na minha vida foi graças à fisioterapia. E é possível a gente empreender, é possível a gente ganhar dinheiro, é possível a gente ajudar o paciente. Então, assim, é possível a gente fazer tudo, né? A gente tem que tirar essa síndrome do vira-lata que a gente tem de profissão. Mas a fisio... E tá acontecendo na medicina, tá? Se você olhar, tá acontecendo. Sim. Os médicos, hoje eu vi mesmo um post falando exatamente disso, que o médico estava puto da vida, que ele fez um cateterismo e recebeu R$120, e o cara foi trocar uma duchinha do box e cobrou os mesmos R$120, sabe assim? Então, assim, mas isso a gente já vê na fisioterapia há 1 zilhão de anos. Há muito tempo. Claro. A manicure, com todo respeito a todas as profissões. Mas estou dizendo assim, a gente estudou pra caramba para cobrar a mesma coisa. O cara, imagina, se operar seu coração e trocar a duchinha higiênica do banheiro, não dá para botar na mesma balança, pelo amor de Deus. Claro, tem que ter. Né? Então, a fisioterapia é muito capaz, cara, é muito capaz. Aí, fisioterapeuta ou acadêmico de fisioterapia que está precisando de motivação,
volta essa fala do Rodrigo, escute mais 10 vezes, que não é possível que você não se sinta motivado, cara, porque a nossa profissão é muito, muito maravilhosa mesmo. E aí, Rodrigo, em que momento você despertou o seu interesse, especificamente pelo tema escoliose, assim, como que a escoliose entrou na sua vida? Já foi desde a graduação, você se interessava, ou foi depois, foi algum curso que você fez? Como é que essa parte entrou? Foi muito interessante, porque assim, eu queria saber alguma coisa de esporte, até acho que segundo ano ali e tal. Depois do terceiro ano, eu já tinha que mais ou menos escolher qual era o TCC na minha faculdade. Eram 4 na época. Tinha aula de sábado, mas eram 4 anos. Sim. Eu queria alguma coisa de coluna e foi muito louco, assim. Coluna, vou fazer um TCC de coluna. E podia ser em dupla e eu não queria. Eu queria fazer sozinho, porque eu assim, vou dar um passo até antes, assim. Eu sempre fui um péssimo aluno na escola, um péssimo, tá? Recuperação de matemática todos os anos. Hoje eu vejo meu filho tem um pouco de dificuldade lá e tal, e aí eu falo, mas eu era muito pior que ele, mas muito pior. Então eu dei muito trabalho para minha mãe. Ela falava assim, né? Quando eu estudava na escola particular, ela falava assim: você aproveita tanto o meu dinheiro que todo mundo sai de férias e você fica de recuperação até o Natal. Aí, ó, você é um exemplo. Não é? Tava aproveitando ali o que ela usava. Eu usava a escola até o último dia. Todos os anos era a mesma coisa. Tal. E aí eu era péssimo aluno, péssimo. E na faculdade eu me encontrei. Eu descobri o que eu queria para minha vida. Assim. Eu falava, é isso que eu fui apaixonado. Assim. E eu fui aquele cara que eu fui monitor, eu fui do centro acadêmico, eu vivia a faculdade. Todo mundo me conhecia na minha faculdade. Comissão de formatura. Conheço gente assim. Representante de classe, eu fui tudo. Eu segundo ano, eu já morei na cidade para eu fazer essas coisas, e meu pai e minha mãe toparam, assim, que eles viram que eu mudei, virou uma chave, assim, muito legal. E aí, eu já queria fazer sozinho, eu gostava de coluna, era uma coisa assim, e aí meio que assim, o que tem de coluna? Assim, na aula de ortopedia, assim, quais são as doenças de coluna, patologia de coluna? E aí tinha lá escoliose, eu falei, escoliose é legal. E aí eu tinha um orientador topou. Antes disso, eu tinha um outro orientador que eu queria fazer e tal. O cara meio que cagou para mim, assim, total, assim. Falou, não, você quer fazer, não vai dar certo e tal. E aí foi por isso, eu mudei, era esporte, aí eu mudei para coluna, escoliose. E aí eu achei 2 orientadores. E aí escoliose tinha essa minha professora, que ela era a professora mais temida da faculdade, sabe aquela professora de cinese? Todo mundo tinha medo, ficava de DP e tal, mas eu gostava dela. E aí ela na época ia ser a minha co-orientadora, e aí eu cheguei para ela e falei assim, ela chama a professora Sâmia, né? Hoje ela é mais velha e tal. E aí eu falei assim, Sâmia, eu quero fazer um TCC com escoliose e tal, mas eu preciso aprender para fazer. Ela falou assim, vai ter um curso, coisa que acontece na vida, né? Assim, que a gente não controla, volto naquela frase. Vai ter um curso sábado, isso era terça, quarta-feira. Sábado vai ter um curso. Você não pode fazer o curso, porque você está no terceiro ano, só pode fazer quem está no último ano ou profissional. Mas eu quero que você vá lá fazer. Depois você vê como que você assiste ele. No 4º ano que você vai poder fazer, você faz de novo, mas vê como que você quer me pagar. Não sabia preço do curso, não sabia como era, eu estava em Arara, tinha que pegar um ônibus, ia para minha mãe e falei, mãe do céu, eu preciso disso. Ela falou, vai, meu, tem que ir. Viu, mas era ela que ia dar o curso ou era de um terceiro? Não, era ela. Ela que ia dar o curso, entendi. Ela foi uma das pioneiras a divulgar RPG no Brasil, assim. Ela deu curso a 1 milhão de pessoas, assim. Ela teve uma função muito importante ali. Aí ela me chamou, eu fui meio que como um 20 ali, sabe? Assim, eu fui aluno, mas eu não tinha o certificado, era meio que um... Mas no final, todas as práticas eu fiz, tal, tudo certinho. Quando foi o 4º ano que eu poderia fazer, que eu paguei de fato o curso ali, ela falou assim, não, você já sabe, vem ser meu monitor. E aí eu fui monitor. Fiz o TCC de escoliose, aprendi, fiz um estudo de casa, atendi uma paciente por 6 meses, raio-x antes, depois levei para o congresso. Foi ali que eu comecei a despertar a questão de ciência. Foi. E aí ela assim, não, você vai me ajudar aqui, fica aqui. E aí eu era assim, pupilo mesmo, aquele cara assim, pode ir no sábado? Pode. E aí eu chegava antes, eu arrumava tudo. Quanto que eu ganhava? R$0, gente. Eu repito, aquela coisa.
Quantos finais de semana eu fui monitor? Nem imagino. Tinha em Santos, eu ia para Santos, eu tinha em São Paulo. Então, assim, eu ia, só ia. Eu respirava aquilo. E aí foi isso. Quando eu me formei, foi muito interessante. Ela precisava de uma pessoa, aconteceu uma coisa na clínica dela, ela precisava de uma pessoa meio antes, assim. E aí eu fiz, no último semestre, eram divididos em 2 blocos. Uma era pediatria e o outro era neuro. Você ficava X semanas em um estágio, X semanas no outro estágio. Eu precisava, e meio que a coordenadora deixou eu fazer de manhã e à tarde, que eu era da noite. Contraturno, né? Isso. Eu fiz os 2 estágios em metade do semestre e eu já comecei a não trabalhar, obviamente, mas ela queria alguém que já ficasse aprendendo com ela entender. Então, quando eu me formei com registro, foi o primeiro dia que eu podia atender eu mesmo, eu já conheci os pacientes já me conheciam, eu já tinha acompanhado, já tinha vivência, Cara, então assim, e eu fiquei nessa clínica por 10 anos. Você vê, Rodrigo, que sorte que você teve, cara. No primeiro dia você já estava empregado. Que sorte, né? Sorte, foi sorte. Foi sorte, claro. 5 horas da manhã eu pegava o ônibus lá em Araras para vir para aqui, para Campinas, depois voltava. Sabe onde eu dormia? Não tinha dinheiro para hotel. Dormia na clínica. Ela deixou eu dormir na clínica no colchonete. Bicho, mas é aquele velho ditado, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É isso. Exatamente. E aí, cara, foi muito louco. Eu tô achando barato contar, tá? Porque eu quase nunca conto. Exatamente. Não, a história tá maravilhosa, cara. Segue aí. Eu quase nunca conto essa história. E aí, e aí, assim, trabalhei com tudo, tá? Daí comecei a trabalhar. Meio que a clínica era muito RPG, mas atendia musculoesquelética. E aí atendi tudo, atendia muita coluna, atendia as coisas, tá? Lá já tinha pilates, começamos a aprender pilates, papapá. Eu fiz especialização em acupuntura, porque lá tinha muita gente da acupuntura e eu achei que era uma maneira de eu ter uma pós-graduação de alguma coisa realmente prática que me dava um diferencial. Por exemplo, a pessoa ligava para falar, eu quero fazer acupuntura, entendeu? Não só, eu quero tratar minha dor. Então, foi uma sacada que eu tive lá atrás. Fiz 2 anos e meio também. Ia para São Paulo, voltava, 2 anos, 30 meses, cara. 30 meses. Até hoje eu olho para trás. E ela fez doutorado, mais ou menos nesse começo meu. Quando eu estava entrando lá, ela estava no doutorado. Ela fez com a professora Amélia Pascoal Marques. Todo mundo que está aqui tem o livrinho da gonometria, ela foi minha banca do mestrado daí. E aí ela estava fazendo doutorado na USP, e eu comecei desde a graduação também, como eu gostava muito de postura, tudo, eu fui fazer um curso em Curitiba, na Inspirar, nem sei se eu posso falar propaganda aqui, na Inspirar, eu estava no 3º, 4º ano, e aí eu fui aprender sobre fotogrametria. Fiz um curso de fotogrametria, e eu comecei a trabalhar com isso, fazia avaliação, eu tive um curso disso depois de um tempo, e o meu mestrado foi de avaliação, tanto por vídeo quanto por foto. Então, ela me indicou a Silvia Maria Amado João, que foi minha orientadora do mestrado e do doutorado, ela tinha essa linha, então a Sâmia me indicou. Então, olha só quanta coisa, a pessoa me indicou para fazer um mestrado na USP depois. Então, você vê como que é, você vai construindo mesmo uma confiança e para a pessoa te indicar, porque senão não ia dar certo, entendeu? E aí é isso. Então, assim, para chegar no assunto da escoliose, então atendi, imagina, acupuntura, dor, aquela coisa toda. Fiz mestrado, isso eu terminei em 2014, então desde 2011, 12 ali fazendo. Fiz um trabalho, grande sacada desse trabalho foi o seguinte, e aí eu fui muito, tem um lado assim que a ciência muda, né? A gente lá tinha muito uma educação de postura, né? Imagina, uma clínica que dava curso de RPG, postura, etc, etc. Então eu fui meio educado profissionalmente que a postura era a vilã de tudo, tá? A vilã, ela que causava as dores, ela que era tudo. E aí eu fiz uma avaliação, né? A gente avaliou 25 pacientes que tinham disfunção temporomandibular e na verdade os 50 tinham, só que 25
que acontece? Nós dividimos 25 que tinham DTM e 25 que não tinham. E a gente tinha uma teoria que quanto mais a pessoa ficava com a cabeça para frente, mudava a posição do côndilo, da mandíbula, e isso poderia gerar mais DTM. Então, a má postura era a vilã da história e gerar mais dor. Só que o que aconteceu nos meus resultados? Todo mundo tinha má postura. Quem tinha dor, quem não tinha, quem tinha DTM, quem não tinha. E aí eu fui estudar neurofisiologia, aquela coisa toda, mas começou a dar uma virada na universidade, assim, na pós-graduação, no mestrado, tanto que eu oriento todo mundo a fazer, mesmo que você não queira dar aula, eu sempre oriento você a fazer alguma pesquisa, estudar, porque aquilo mudou minha vida. O corredor, as pessoas, falava, cara, olha só, a ciência desse caminho está mostrando isso, não é bem assim. E eu brigava, tá? Eu era aquele cara que acreditava fielmente ali no RPG, falava, não, é isso. Mas os meus resultados foram todos diferentes. E aí eu fui mudando profissionalmente. A ciência foi entrando mais na minha vida mesmo, tá? Aí nessa época, eu passei na PUC de São Paulo, passei no concurso, fui professor lá por 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. E aí, assim, daí eu quis começar a fazer o doutorado. Qual que era a ideia? E aí voltou a escoliose na minha vida. Como é que voltou a escoliose na minha vida? Aquela história que você falou lá da sorte. Vamos lá. Estava lá no meu laboratório, tinha terminado o mestrado, uma fisioterapeuta tinha entrado no doutorado com o tema escoliose, né? Mesma linha de pesquisa, com a mesma orientadora, tudo. E ela virou e falou assim, Rodrigo, você me ajuda a fazer o meu trabalho, que o trabalho dela era fazer a prevalência da escoliose idiopática do adolescente no estado de São Paulo. Era um estudo de prevalência. A gente não tinha, até então, dados epidemiológicos da doença. E aí o trabalho dela era isso. Você vai na escola, leva um aparelhinho chamado escoliômetro, que é esse aparelhinho aqui, passa nas costas, faz o teste de Adams, que é o teste de flexão, passa nas costas. Quando dá 7, ou mais que 7, essa pessoa tem chance de ter escoliose, e aí faz um raio-x e a gente vê. O cálculo amostral dela era 2.562 adolescentes. Bem pouco. Pouco, fácil. Fazer estudo epidemiológico no estado de São Paulo, né, cara? É pequeno, que é quase um país. Isso. O que aconteceu? 2 alunas do mestrado que entraram com ela, porque o dela era doutorado, e 2 mestrados para ajudar. As meninas desistiram no meio do caminho, que é muito trabalhoso, imagina. A gente ia ao redor das cidades, então a gente foi para Mojimirim, uma cidade, por sinal, Serra Negra, Pedreira, vocês não sabem, mas um monte de cidadezinha pequenininha para dar o N. E não é qualquer cidade, é a cidade que eles deixam você entrar, né? Sim. Então a prefeitura deixa, tudo deixa e tal. E aí, beleza, fizemos o trabalho, e a ideia era, Rodrigo, você entra, eu vou te pagar R$0, você pega o seu carro, para de trabalhar, vai nas cidades, pesquisa, vou te pagar R$0, obviamente, e aí faz o quê? Mas por que você fez? Porque a ideia era, as pessoas que eu encontrasse com escoliose, eu tratava com RPG, e aí seria o meu doutorado. Projeto. Não conseguia encontrar o seu dispositivo. Aí, o que aconteceu? Eu fiz um projeto de doutorado, bonitinho, lá em 2014, eu tenho ele, até tá na minha aula, assim, eu ponho ele lá com o projeto, ensaio clínico randomizado, tal, comparando o RPG, só que eu precisava de um outro método para tratar, para comparar, porque como a escoliose ela piora, você não pode ter grupo controle e não fazer nada. Então, um grupo comparado com outro grupo. E aí eu achei já uns estudos lá, que falava chamado exercício específico para escoliose. Eu li os estudos, os resultados eram legais, tinha comprovação, você tinha evidência científica, né? Naquela época, assim, já tinha resultado positivo. Só que eu não conseguia, na metodologia, não descrevia nada. Eu não conseguia nunca reproduzir aquilo. Então, tinha um estudo, falava que era bom, mas como é que faz? Não sei. Entendeu? Aí eu falei para minha professora, ela falou, você tem que aprender, você quer fazer esse trabalho, você tem que aprender. E aí que a escoliose realmente entrou na minha vida mesmo. Por quê? Certo. Repito, vou voltar num assunto. Eu era um fisioterapeuta muito comum, muito batalhador, que atendia todos os horários, mas era um fisioterapeuta comum, não era um cara mega bem-sucedido. Eu alugava um espaço na clínica e tal, já comecei a conquistar meu dinheiro ali. Mas, o que aconteceu? Eu precisava, esse curso era na Itália, e era um módulo em janeiro, um módulo em junho e um módulo em novembro. Eu precisava ir 3 vezes na Itália no mesmo ano
Cara, hoje é difícil você viajar 3 vezes para fora do país, imagina em 2015, tá? Uhum. E aí, o que eu tinha? Eu tinha um carro, eu gosto de contar isso, eu tinha um carro, e eu tinha muita vontade de falar assim, não, e eu tinha para pagar a primeira parcela. Eu conversei com ele, se eu posso pagar por módulo, então eu pagava em janeiro, depois eu pagava no junho, pagava em novembro. Eu falei, pode, beleza. Paguei o primeiro, paguei a passagem e fui. E falei assim, se tudo der errado, eu vendo meu carro, mas eu vou terminar o curso. E ali ferrou meu projeto de doutorado. Por quê? Tudo aquilo que eu acreditava de postura, que o RPG era uma briga das cadeias musculares, entortava a coluna, que ia tratar estaticamente, tinha nada a ver com aquilo. Tinha nada a ver. Eu fiz assim, minha cabeça assim, pô, assim, muito louco, assim, bugou minha cabeça de um modo assim, operante, ferrado. Aí o que aconteceu? Essa é uma escola italiana, Rodrigo, então. Isso. O curso ministrado em italiano. Curso italiano. O cara, quando eu fazia alguma pergunta para ele, me respondia em inglês, e meu inglês era muito pior do que é hoje. Mas eu ia traduzindo no computador, os slides, assim, eu fui... Puta. Ou seja, foi na raça mesmo. Não, raça. Eu não sei falar uma palavra italiana, só sei falar tchau. Não sei falar nada. Mangiare, vai. Sei falar 2 palavras italianas, não sei falar nada, zero. Até hoje, não sei falar nada. E aí... Caramba. Acho que você também, você sabe falar essas duas, né? Manjar e tchau. Eu sei que a novela da Globo ensinava antigamente. Isso. E tchau é oi, não é nem tchau, né? É o contrário. É. E aí, o que aconteceu? Fui, fiz. Quando eu voltei, cara, fiz assim, puta vida, o Brasil precisa saber disso. Era isso, precisa saber, é um negócio meio maluco, assim. E aí eu fui pra internet, cara. Foi mais ou menos junto com o começo do Instagram, 2015 ali. E aí eu comecei a divulgar, comecei a trabalhar, e aí também apareceu a oportunidade. O que começou? Vinha uma mãe do Rio de Janeiro e falou assim, cara, o que você tem aí de diferente? O meu filho tem uma escoliose, falaram que é só cirúrgico. Aí uma outra de Curitiba, e uma outra de Minas Gerais. E eu comecei a receber gente de outro estado. Aquilo bugou minha cabeça. Falei, nossa, alguma coisa tá de diferente aqui, tá? Sim, sim. Alguma coisa tá diferente. E aí eu comecei a ser convidado para palestra, né? Por exemplo, na PUC que eu dava aula, na Uniararas, que é onde eu estudei. Em 2015, acho que eu dei 5 palestras, assim, coisa que era mais novidade. Assim, eu tinha dado uma outra aula, assim, mesmo com mestrado, mas não assim, tipo, cara, vem mostrar esse negócio diferente que você tá aprendendo aí, que você tá fazendo. E aí, continuando a história, consegui pagar o curso sem vender o carro, né? E aquilo fez... Cara, minha agenda bombou de um jeito absurdo, assim. Absurdo. Olha assim. só, cara. Até porque o paciente com escoliose é um pouco diferente da dor que eu estava acostumado. O paciente da dor é o contrário. Olha que louco. O paciente da dor, isso é uma coisa que a fisioterapia vai mudar totalmente. Que é assim, quanto melhor fisioterapeuta você é, menos dinheiro você ganha. Vou te responder. Olha que frase louca. Vou te responder como. Vou fazer um parêntese. Se você está com dor de dente, um canal que dói, todo mundo odeia no dentista. Quantas vezes você quer ir lá? O mínimo possível, concorda? Uma vez ou nunca, mas uma vez. Ou seja, o cara pode cobrar 20 pau. Se ele te resolver em 1 hora, perfeito. Fechou. Você concorda? É melhor do que ele cobrar os... Ou seja, quanto melhor o dentista é, mais a gente valoriza. Na dor, sempre foi o meu problema. Eu tratava o paciente, às vezes você melhorava o paciente em 5, 6 sessões, fazia o cara ir embora e você perdeu o paciente, entre aspas. Quanto melhor você é, você cobra por hora, sim. menos. Quanto pior você é, entre aspas, obviamente, sim, o paciente não melhora. Você vai reter ele mais tempo, vai receber mais. Isso é ridículo. Só que ninguém vai mudar isso no mundo. Ninguém vai mudar. Mas é contrassenso total. Contra-intuitivo, concordo. E aí, na escoliose, é o contrário. Na escoliose é o seguinte: é uma doença que piora no rápido estirão de crescimento. Você tem uma janela que você tem que tratar por bastante tempo. Então, você ganha um paciente, ele não tem alta já. Daí você tem outro, então sua agenda vai enchendo. E quanto melhor você é a cada 6 meses no resultado, mais o paciente fica com você. Mais ele confia em você. Então, na escoliose isso funciona bem. Entendeu? Mais eu consigo reter o paciente. Na nossa clínica, a mesma coisa. Hoje eu tenho uma equipe aqui de, sei lá, 30 pessoas.
Hoje, o que a gente bate na tecla? Meu, se a sua sessão for uma merda, for aquela sessão chata, o cara vai abandonar. Tem que fazer aquilo 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara vai abandonar. Então tem que ser uma puta sessão, primeira coisa. E você tem que ser eficiente, porque se pior, o pai vai desacreditar na gente e vai vazar. Então, quanto melhor você é profissionalmente, mais você retém o seu paciente. Na escoliose, isso é... Claro, vão ter os casos, exceções, que piora, porque a doença piora, mas na grande maioria você retém mais. E aí minha agenda foi enchendo. E aí, cara, eu mergulhei no mundo da escoliose. Isso foi 2015, eu fiz esse curso na Itália. 2016 tinha um outro método alemão, tinha em Hong Kong, eu fiz umas contas malucas que dava para ir, conta de tempo mesmo. Porque eu comprei, organizei, minha esposa estava grávida. Tá? Falei, dá para ir, combinei com a minha sogra, com ela, não, vai nascer, fiz umas contas 9 meses lá, pai de primeira viagem, vocês são pais? Pai, criança não, para quem não é pai, vou contar uma coisa para vocês, criança não nasce 9 meses. Agora de 40 semanas, 42 dá quase 10, entendeu? Fiz umas contas tudo errada. O Lourenço teve que nascer no sábado. Na quarta-feira eu viajei para Hong Kong. Ele nasceu de cesárea, porque ele não nascia. E aí, quarta-feira eu viajei para a China, Hong Kong, e fiz os 2. E aí fiz o curso lá. Cara, 9 dias, piores 9 dias da minha vida total, porque tipo, era 12 horas de diferença. Quando ela estava, eu não conseguia contato, 36 horas de voo para ir para voltar, sendo com a criança de 4 dias em casa, bugou minha cabeça, segura, etc. E aí, cara, fui lá, mas tudo porque eu tinha o ideal, queria aprender mais sobre escoliose. No ano seguinte, eu já fui na América Latina aqui aprender sobre os coletes tecnológicos ali, 3D. No ano seguinte, aí a Ariane já veio trabalhar comigo. No ano seguinte, a Ariane já veio trabalhar comigo, porque eu precisava de mais gente, já estava crescendo. Eu já tinha montado minha clínica, tá? Em 2016, assim, eu já abri minha primeira clínica, pequenininha e tal. 2017, nós mudamos para um prédio maior, que nós ficamos até o ano passado lá. E aí, a Ariane já foi... Daí a gente foi fazer em Nova York um outro curso, que é de uma escola espanhola. E aí, depois de 2020, por aí, um pouco antes, 19, 20, a gente fez uma formação dos coletes, da tecnologia que a gente trouxe para o Brasil, de fazer os coletes, que é um curso francês. E aí, tudo isso junto, cara, meio que a gente foi montando um quebra-cabeça ali, inteligente de o que fazer. E aí começaram a sair as nossas publicações científicas, começaram a sair os nossos resultados, e aí a gente começou a crescer, e aí a gente começou a ensinar, foi um negócio bacana, assim. Nós estamos aí. Cara, que coisa maluca. Mas você vê assim, ó, eu botei o mundo mesmo, assim, ó, eu fui atrás, eu estava obstinado a aprender mais, a saber mais, a tentar levar o melhor para o meu paciente, entendeu? Você vê como as coisas, quando são para ser e para acontecer, elas acontecem de fato, né? Talvez se fosse qualquer outra patologia, que não nessa fase do crescimento, da adolescência ali, porque é o que você falou, todo mundo que é pai, identificou qualquer coisa no filho, cara, você vai correr atrás, entendeu? Então é o que você falou, começou a ligar gente de Minas, sei lá, de Pernambuco, o Brasil inteiro, entendeu? Porque a pessoa, ela vai tentar aonde tiver a opção, ela vai correr atrás. Diferentemente de se fosse não qualquer outra coisa, mas sei lá, talvez uma doença respiratória ali, uma bronquite, né? Uma asma. Dificilmente a pessoa ia para outro estado consultar e alguma coisa assim, né? Mas a escoliose em específico, sim. Mas eu acho, João, que tem vários fatores também, né? Claro, eu estava ouvindo aqui o Rodrigo falar, eu acho que eu vivo, o mundo da neuro também tem algumas particularidades, né? E assim, na neuro a gente vê um pouco isso, das pessoas também viajarem, mas porque buscam, né? É o desespero, isso, né? As pessoas, elas querem uma resposta, então isso pode acabar acontecendo. Deu uma travadinha, né, João, dela? Acho que a Sibeli travou um pouquinho aqui. Deu uma travadinha. Viu? Programa ao vivo pela internet é assim mesmo. Rodrigo, mas deixa eu seguir o papo aqui, porque o que eu queria te falar? Hoje, cara... né? Ô, Si, não sei se você está ouvindo agora, vamos fazer uma pausinha aqui. Você agora... travou.
Pode não, fazer. eu até falei para as meninas, caiu a internet de vocês, que a minha acho que caiu aqui. Tá. Depois a gente corta esse pedacinho aqui que ficou aqui, mas pode voltar a fazer a pergunta, então. Tá. Não, eu falei que eu acho que é inquestionável a gente também colocar o mérito, não só de todo o teu, né, do teu propósito, do teu esforço de ter ido buscar, né, assim, coisas melhores para o seu paciente, e o fato de você também ter tido a sacada numa época que ainda não era o boom de levar isso para a internet. Porque isso também facilitou. Hoje em dia é muito mais comum a gente ver isso, mas lá atrás, você falar em 2015, 2016, isso não era comum, né? Então, foram duas sacadas boas, né? A internet é um negócio assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre fui uma pessoa tal, mas é isso, assim, eu produzo vídeo todos os dias há mais de 10 anos, 11 anos na internet, então assim, é muito tempo que eu tô, faz muito mais. Então assim, dá trabalho, faz parte do meu trabalho isso faz parte do meu trabalho, mas eu nunca sei te contar, Sibeli, quem que veio antes, se era necessidade ou se era, você entendeu? Eu não sei te contar, mas eu precisava fazer, as pessoas, tinha um ideal de contar, aquela coisa assim, você fala, cara, as pessoas precisam saber disso, pelo amor de Deus, como é que o Brasil tá usando colete que vem até o pescoço de 1945, lá fora o cara usa, há 20 anos ele não usa. Sabe assim? Então, assim... Isso é muito louco, né, Rodrigo? Porque eu já falei isso para o João inúmeras vezes, e a gente já teve alguns outros convidados aqui também, né, João, que a gente fala isso. Se você tem a oportunidade, vá. Eu acho que hoje menos, porque também a informação ela está viajando mais fácil, né? Sim. Mas eu me lembro, você estava contando a sua história, eu me lembro do meu primeiro dia de mestrado, lá na Universidade de Montreal. Eu vou procurar, eu tenho esse papel guardado, que o meu orientador foi me explicar o meu projeto do mestrado. Isso em 2002. E lá também, né, naquele tipo, ele explicando em francês, eu não falava francês, tinha um inglês bem do sem vergonha, mas foi. E aí, acho que ele viu que eu não estava entendendo tanto, ele desenhou, literalmente desenhou para eu entender. E assim, o pouco que eu pegava, ele dizia que o projeto envolvia recrutamento muscular, que a gente tinha que trabalhar força de paciente espástico, e aquilo eu pensava, meu Deus, ele tá doido, né? Assim, a gente sempre aprendeu que eu não podia fortalecer músculo espástico, porque eu ia aumentar. E daí eu fazia, acho que umas caras, porque eu não sabia fazer pergunta, e daí ele, não, Sibeli, se você aprendeu isso, esquece, já faz 30 anos, eu me lembro faz 30 anos, que isso não se fala, que isso, assim, a gente sabe que é mentira. E daí eu pensava, meu Deus, como faz 30 anos? Se faz um ano que eu me formei, tipo, a conta não fechava, né? E aquilo, assim, foi também para mim uma virada de chave em conceito básico. Não, e para mim também foi. Então, assim, era uma junção, acho que foi uma junção de coisas mesmo. Se eu precisava dar certo, ou eu queria muito contar, é aquela coisa que assim, você fala assim, a minha profissão existe mais, mas assim, você conta a história, ela é bonita, né? Mas assim, eu lembro que quando eu postava, por exemplo, o resultado de redução de curva, não foram 1, nem 2, nem 20 pacientes que chegaram para mim e falaram assim, o médico falou para mim que você é charlatão, que é impossível reduzir uma curva de uma escoliose, tá? Que colete não funciona, que fisioterapia tanto faz você fazer fisioterapia, natação, que não muda nada na sua vida. Então, assim, hoje, menos, obviamente, hoje menos, porque a gente... Mas foi uma construção, né, cara? Porra, 10, 11 anos, assim, eu falo. E assim, e hoje não sou eu e os concorrentes, eu e os alunos, então, tanto quem torce pelo mesmo time, quem é concorrente, nós estamos falando bem da fisioterapia, entendeu? Sim, tá sim, tudo sim. bem, tá tudo bem. Então, a conta é meio essa, foi mudando a cabeça, tá? Mas assim, é muito maluco, porque daí, hoje, assim, não só eu, mas os meus alunos, todo mundo, hoje é uma coisa que
que é sabido, que é possível. Mas, cara, até acontecer o negócio... É aquele negócio, né, Rodrigo? Depois que você vê, não tem como desver, né, cara? Assim, isso. ficou muito claro, muito evidente, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta nesse mesmo sentido aí. Cara, você se tornou... Eu não quero menosprezar nenhum colega, tá? Falando que você talvez seja a maior referência da nossa profissão na escoliose hoje, mas essa é a minha opinião pessoal. Eu realmente acho que você de fato, se tornou uma sumidade no assunto. O que é mais gratificante para você hoje, cara? Assim, é capacitar outros colegas e ver o quanto você pode impactá-los ou o quanto você impacta na sociedade, cara, sabendo que, assim, você melhora a vida de uma criança, de um adolescente. Caraca, muito louco. Assim, muito louco porque isso aí acontece muito naturalmente. Não é o meu maior esforço. Olha que louco que eu vou te contar. O meu maior esforço ainda, onde eu gasto mais horas da minha semana, o maior esforço é ainda nas publicações científicas, tá? Isso para mim é a hora que a gente vai falar assim, meu, olha só, viu? Isso aqui tá chancelando tudo isso que a gente faz. Mas eu acho que assim, mudar a vida, eu acho que as duas coisas, elas levam para o mesmo caminho. Quando eu formo mais pessoas, hoje a gente tem, sei lá, 3 mil alunos e tal. Quando eu formo mais pessoas, ela vai também conseguir transformar mais a vida de mais pacientes. Porque eu tinha uma escolha lá atrás, João, eu tinha uma escolha lá atrás, e essa escolha foi muito, ela é muito mais dura, mas ela foi uma escolha. Qual escolha eu tinha? Eu tinha várias, na verdade, eu tinha várias escolhas, mas eu tinha uma escolha que era mais fácil. Eu continuar seguindo as metodologias lá de fora, certo? Eu achei aquilo, e aí aquilo é o nome, vamos usar esse nome, tal. Eu estaria muito melhor para mim, muito melhor. Schroth, eu estaria muito melhor. Pegava os estudos dos caras lá, falava, eu faço isso aqui, ó, vambora. Um nome bonito, né? Já tá velho, já antigo, já existe, já tem publicação. Beleza. Outra escolha que eu poderia ter. Então, mas por que eu não optei por essa escolha? Porque eu não acreditava. Eu acredito em partes, mas eu acho que a junção, a vivência que eu fiz, o que eu faço, eu acredito mais, obviamente. Então, nós estamos juntando peças de todos esses quebra-cabeças e fomos fazendo a nossa cara do Brasil mesmo. Tá? Eu acho o nosso mais prático, eu acho que o nosso faz mais sentido, então assim, mas é a minha opinião pessoal também. Mas para isso dá mais trabalho, eu tenho que publicar e provar aquilo que eu só acho. Não só, né? Então é isso. Então as minhas horas de dedicação maior são essas. E eu tinha uma segunda escolha que era: Rodrigo pode ser o primeiro pioneiro, eu sou o rei da cocada preta e eu faço o quê? Só eu sei, galera. Só eu sei. Eu ia ficar vários anos só eu. Eu sei, eu sou melhor, etc. Cara, nunca foi a minha escolha. Minha escolha foi. Tanto que, assim, vários alunos meus hoje vendem curso. Vários alunos meus fazem colete com outros lugares. Todos os meus alunos fizeram os outros métodos. Muitos dos meus alunos fizeram os outros métodos. E, assim, e aí, para eles, cada um escolhe o que quer. Mas eu poderia ter guardado isso para mim e falar assim, beleza, mas eu também não optei por isso. Por quê? Eu não ganho dinheiro vendendo curso, tá, gente? Isso é assim, ó, você vê isso é uma parte muito pequena da minha vida. Eu faço isso porque eu quero propagar o nosso método, nossa forma de trabalhar e melhorar a fisioterapia e ajudar mais pessoas. Então, eu escolhi ensinar, né? Escolhi ensinar online, os caras lá de fora, puto da vida. Por quê? Como é que o cara tá ensinando online um monte de gente? Só isso é meu, né? Entendeu? Então, assim, poderia ter guardado o conhecimento. Mas a ideia sempre foi mudar. Acho que o final é o paciente. Sempre é o final. Porque tanto um quanto o outro, eu consigo ajudar mais pessoas. Tá? A gente está transformando. Acho que é isso. E é o que a gente sempre fala aqui, né, Rodrigo? Eu acho que essa talvez seja a grande beleza da fisioterapia, e aí independe da área que a gente está. Eu acho, né, eu falo isso sempre, né, não é a primeira e não, com certeza não será a última. A grande beleza da fisioterapia é que a gente se faz bem feito, se tem, né, aí, claro, né, vamos lá, ética, né, se tem dedicação, enfim, a gente muda a vida das pessoas. E acho que pouquíssimas profissões têm
possibilidade tão fácil quanto a gente tem. Na neuro, você faz a pessoa andar. Imagina, o nosso. Cara, a gente tira a pessoa de uma cirurgia da coluna, seu filho de uma cirurgia da coluna. Cara, isso eu gosto de falar, né? Não tem preço. Você não muda aquela pessoa. Você muda aquela família e aquela família enxerga a fisioterapia como a melhor coisa do universo, a puta profissão. Deixa de falar assim, eu fui no fisioterapeuta, fez choquinho, não melhorei, não presta. Não, cara, muda a cabeça da galera, cara. Fisioterapia é um negócio. Então assim, eu hoje, você falou da referência, etc. Eu acho que a gente por alguns fatores, depois eu posso falar sobre isso, mas hoje eu ajudo, eu acho que eu sou muitas vezes a pessoa mais decisiva para falar para a pessoa, opera ou não opera. E eu sou o fisioterapeuta que mais indico cirurgia no Brasil, sem sombra de dúvida. Mesmo a minha empresa sendo uma maior rede de tratamento não cirúrgico. Por quê? Que é isso que você falou da ética. O paciente chegou para mim e a indicação é cirúrgica, eu vou indicar cirurgia. Entendeu? Quarta-feira eu estava junto com a consulta do médico no consultório dele, falando da cirurgia da nossa paciente. Tá? E assim, tá tudo bem. Agora, o ponto-chave você transforma, entendeu? Você vai transformar, você muda, a profissão muda. Mas sobre nós sermos grande referência, tal, é porque a gente acabou fazendo vários pilares, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo. Nós temos dezenas de estudos científicos publicados, então é mais difícil o cara ficar, tudo bem, nosso método é novo, ainda carece de ciências, assim, de muitos ensaios clínicos aleatorizados, o tempo isso vai acontecer, né? A ciência leva tempo. Então a gente sabe os nossos calcanhares de Aquiles, por isso a gente trabalha mais neles. Mas é isso, nós temos dezenas de estudos publicados, eu estou entrando esse ano no pós-doutorado na Universidade de Sydney, né? Então, assim, doutor, aqui a Ariane está entrando no doutorado, de ter linhas de pesquisa, etc. Nós temos, sim, 3.000 alunos, os alunos têm os baita resultado, a gente vai tendo um baita resultado. O ano passado, nós produzimos 1.030 coletes. Então, só para você ter uma noção, um concorrente nosso, o Hospital Grande de São Paulo, fez 134 coletes no ano. Só esse mês, agora, a gente fez 118 em janeiro. Então, assim, a gente faz muito, a gente faz, fica muito legal. Então, a gente vai tendo o quê? Mais horas de voo, a gente vai ficando melhor, ficando mais craque. Mostrando o resultado, né, Rodrigo? E eu quero reforçar uma fala sua, porque todo mundo sabe, eu acabo tendo muito... Hei de sair 100%, né? Mas eu fico envolvida com a Brafim, com o COFITO e coisa arada toda. E uma coisa que eu brigo muito é que não tem problema nenhum as pessoas criarem as coisas ou quererem fazer uma coisa, se ela me identifiquei com um método, com uma técnica, né? Assim, esse não é o problema. O problema é você confiar naquilo e não querer comprovar a eficácia disso. Claro, então, daí as pessoas chegam lá e querem que o conselho regulamente, quer que regulamenta isso, quer que regulamenta aquilo. Filho, faz 10 anos que você está pedindo. Por que você não sentou a bunda e não fez um estudo? Sim. Para subsidiar, então, assim, né? É óbvio. Se você acredita, você tem que fazer justamente isso. Você precisa provar que aquilo realmente é bom. E a gente prova isso cientificamente. Não adianta falar. Às vezes as pessoas me perguntam, neuro, show, né, de horrores. O que você acha de tal método? Filho, eu não posso nem achar. Porque eu não consigo encontrar uma publicação que descreva o método. Não estou nem dizendo se ele funciona ou não. Claro. O povo não descreve. É igual você falou, não tem como reproduzir, porque assim, não tem publicamente isso disponível. Então, assim, eu não posso nem emitir opinião. A única coisa que eu não colocaria ninguém da minha família para fazer um negócio que eu desconheço. Exatamente. Só isso. E assim, tem que ter uma plausibilidade, tem que ter um caminho, né? Então, vamos lá. Vou contar um pouco do nosso cientificamente, só para fazer um balanço do que você está dizendo. Então, a ciência leva tempo, é isso que a gente está falando, né? Beleza, a gente tem que fazer ciência de qualidade, etc.
o nosso trabalho, o que a gente fez? Então, a gente segue todas as diretrizes do que os guidelines orientam para chamar de exercício específico. Então, nós não estamos fazendo algo que eu tirei da minha cabeça. Nós seguimos o mesmo raciocínio, as indicações. Vamos supor, dor nas costas. Indicação é fazer exercício terapêutico, terapia manual e educação em dor. Então, o que eu estaria fazendo no método? As 3 coisas. No exercício específico, quais são os pilares? São 4. Autocorreção tridimensional do paciente, exercícios de estabilização e posturas corrigidas, treinamento das funcionalidades AVDs e educação do paciente. Então, a gente usa o que é o caminho. No entanto, a gente tem uma metodologia diferente dos outros métodos, por isso que a gente teve que mudar o nome, teve que mudar as coisas. E aí, o que a gente tem? A gente tem um primeiro estudo prospectivo, mas ele ainda não é um estudo de 2 braços, que a gente publicou em 2022. Foi um mestrado de um médico lá da Unisa e tal. Então, mas foi o primeiro estudo. Mas não é o melhor, ainda não tem um ensaio clínico autorizado. Isso. Em 2024, a gente publicou um outro estudo, que é um estudo que é de implementação. Na pandemia, nós dividimos 2 grupos, que um grupo fez telereabilitação e um grupo fez presencial. 33 pacientes em cada grupo, 66 por 6 meses, bem feitinho, mas ainda não foi um prospectivo. Por quê? Porque foi no meio da pandemia. Agora, já temos um trabalho que eu fui até banca do mestrado do médico lá, com pediatra, que agora vai ser o primeiro ensaio clínico aleatorizado, já tem os resultados, tudo. Ele só vai faltar, já está terminando os resultados, só falta agora sair as publicações, parte de escrita, etc. Então, só para vocês entenderem que, assim, de 11 anos, né, atrás, lógico que eu não tinha isso tão claro, foi 2019, 20 ali, as primeiras vezes que a gente começou a ter um negócio muito redondinho, e deu colete em 2020, tudo. Depois levou quase 2 anos de ter um estudo, que não é o melhor estudo metodologicamente. Depois de 2 anos a gente foi publicando outros estudos, mas estou falando... Mas é assim, cara. Mais 2 anos para a gente publicar um outro estudo, todos em revista de boa qualidade, revistas com fator de impacto super bom, mas eu como pesquisador, eu tenho ciência que não é o melhor desenho metodológico. Agora a gente já conseguiu, vai ter mais um publicado. E outros estão sendo feitos para que isso aconteça. Então, leva tempo. A ciência de boa qualidade leva tempo, a gente tem que ser ético, né? Existem vários fatores que para você poder fazer pesquisa que incapacita, né? Precisa ter ética, precisa ter universidade, precisa ter pesquisador, precisa, né? Aprovação do comitê de ética, cheio de... Então, assim, existe um monte, precisa ter gente que braço para topar fazer a pesquisa. Então, tudo isso, só que nós estamos trabalhando. Então, assim, a grande diferença do cara que quer chancelar um tratamento e o que a gente faz é que a gente tem ciência dos gargalos, do que precisa e como nós estamos trabalhando para acessá-los, entendeu? E acho que a diferença também, né, Rodrigo, é que nesse processo, como vocês têm um processo que desde o início ele envolve estudo, o próprio estudo, ele é bom para vocês aprimorarem. Claro, né? Claro. E eu acho que é isso que deveria mover mais as pessoas, né? Porque, assim, a gente, por muito tempo, a gente ficou um pouco em descrédito na fisioterapia por usá-la errado, né? Eu sempre dou o exemplo do TENS, né? Teve uma época na nossa vida que era vergonhoso você usar o TENS. Por quê? Porque todo mundo usava errado. Né? Até hoje eu tenho paciente aqui, a gente atende pelo SUS, né? Eu só ia na fisioterapia tratar AVC e fazia o choquinho. 100 sessões, 200 sessões, quantas pessoas? Muita história disso. Então, assim, o problema é o TENS? Não, o problema não é o TENS, o problema é quem está usando e de forma errada. Então, eu acho que a fisioterapia, num contexto geral, o que tem feito a gente ganhar mais respeito social é justamente os bons profissionais que têm trabalhado para usar o que hoje a gente tem de disponível e que tenha estudo. Não necessariamente a gente ainda tem recursos com uma evidência muito alta. É muito difícil na nossa área, até porque a gente tem, né, uma heterogeneidade
eu não consigo falar, heterogêneos, uma Verdade, população heterogênea muito grande e que é difícil controlar tudo, Sim, né? Às sim. vezes sem tanto recurso, enfim. Mas a gente tem que saber as nossas limitações e entender. Mas eu vou fazer um parênteses, mas talvez o fisioterapeuta, ainda mais que aqui tem um monte de gente que é recém-formado, não tenha noção que os pesquisadores brasileiros, nós temos, assim, em diversas áreas, um dos maiores pesquisadores, eles são brasileiros em diversas áreas. Talvez a gente não dê o valor, devido valor. Sei lá, tem um amigo, Liebano. Liebano está lá nos Estados Unidos. Quem é daí? Você falou do eletro, ele veio na cabeça. Cara, eu tenho certeza que a maioria dos estudantes não tem noção que o maior pesquisador, quem tem mais publicação no mundo inteiro é brasileiro. Sabe, tipo, caraca, esse cara tinha que ter uma estátua desse cara, entendeu? Sim. O Léo Costa na dor. Cara, o cara tem, tá lá, saiu um estudo dos caras que mais publicam coluna no mundo, o cara é o primeiro lugar. Então, assim... É absurdo. É absurdo, é brasileiro. Talvez a gente dê muito, e eu vou falar isso dos métodos de escoliose, que eu fui buscar, etc. Mas eu não tenho dúvida que eu contei que o meu aluno vai lá e faz outro curso depois, né? Ele faz o meu e depois vai lá alemão. Cara, ele quer contar para o paciente que ele fez o alemão, porque a gente dá muito mais valor do que tem lá fora do que tem aqui no Brasil. É mais bonito, né? Mais bonito. É mais bonito, é mais chique. Imagina, eu brincava quando eu falava assim, também, gente, vocês querem comparar? O meu sobrenome é Andrade, com Suchá, ó, francês. Já vale mais, já dá para cobrar uma cara. Entendeu? Já é mais caro, com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente brinca, mas é verdade. É que o seu, Rodrigo, aí o cara cobra 200 e do Suchá ele cobra 200, entendeu? Então, fica... Engraçadinhas. A gente Rodrigo, precisa mudar a cabeça, entendeu? E hoje você tem, assim, um conceito, um método, ele é registrado, existe um nome mesmo? Existe o método S4D, tá até aqui atrás, que S4D. foi um método... o S é de escoliose em inglês. Certo. O 4D é um monte de brincadeirinha, assim. Até o pessoal brinca, os concorrentes falam. Todo curso dos concorrentes, eles falam da gente. Isso eu acho muito bom. Por quê? Eu acho muito bom. Mas a partir do momento que tá referenciando a você, é porque incomoda. É igual assim, todo mundo fala do Corinthians, né? É porque é o maior, cara. Então, ele tinha. Viu? É assim, Rodrigo. Meu time tá muito lá embaixo, você já viu. Já sabe meu time. Eu não posso nem dizer, né? Qual é o grande ponto? Então, a gente tem a brincadeirinha. O 4D não existe 4 dimensões. Não é lógico, na escoliose são as 3 dimensões, né? Da inclinação da vértebra, a torção e o plano sagital. Mas a gente quis botar um 4 ali, que era uma coisa meio de inovação, de diferente, de chamar a atenção. Cara, que tem a ver 4 aí? Para já dar uma coisa na cabeça da pessoa. Mexer. E a gente fez um monte de brincadeirinha com o 4, que assim, tem um crescimento que a gente faz, que é o 4º pilar. São 4, como eu falei para você, de exercício específico, são 4 pilares. Tem um monte de brincadeira com 4 ali que a gente fez isso. Mas a gente usou um nome, só um nome fácil, comercial, né? A ideia é mais ou menos isso. Cara, me perguntaram uma vez num congresso, um cara de um outro método lá perguntou, mas por que esse 4D se nem existe 4 dimensões? Eu falei, porque eu escolhi esse nome, do meu filho... O nome é meu, eu escolho. Escolhi Lourenço e Bernardo. Na verdade, mentira, eu não escolhi nenhum, foi minha mulher que escolheu. Mas o método, o nome, fui eu que escolhi, entendeu? Foi você. Então, é literalmente pai da criança. Colete, quanto dos exercícios, a gente unificou isso. E aí a gente coloca, né? Brasília método brasileiro. Entendeu? Cara, tem que levar isso aí mesmo. Tem que dar botar o verde e amarelinho ali, tem que ter isso aí. Isso. E tá aqui, ó, por exemplo, assim, eu coloco aqui, porque, cara, isso é muito... Esse ano passado... Vou colocar uma câmera maior aqui, peraí. Foi pra Croácia. Tá aqui bonitinho. Foi pra Croácia, um lugar que eu nunca imaginei ir graças à fisioterapia. Tinha 235 trabalhos do mundo inteiro sobre tratamento conservador. É o congresso da SOSORT, que é o guideline e tal. Certo. Cara, tinha brasileiro, tinha um monte de brasileiro. Tem brasileiro na comitê. Eu não sou de nada disso, cara, porque eu não quero me envolver com nada dessas coisas. Eu faço o meu trabalho, eu sou muito obstinado no meu trabalho. Sabe o que nós, no Brasil... Sabe o que nós éramos? Nós éramos o único brasileiro
entre os 10 melhores trabalhos do mundo, de 235, tá? E o trabalho foi feito, cara, muito assim, o cara foi meu estagiário, hoje ele entrou no mestrado agora na Unifesp, mas ele foi meu estagiário, cara, e ele começou a ter iniciação científica dele, 1.310 pacientes. Cara, um puta estudo legal, assim, com umas ideias muito loucas que eu tenho, e aí, e é isso, cara. Então, assim, nós somos o Brasil, tem que dar valor pro Brasil, é isso, entendeu? E Sim. assim, tá tudo bem, deixa o cara fazer o trabalho dele lá. Agora, o brasileiro, o fisioterapeuta brasileiro, tinha que parar de falar mal do fisioterapeuta que tem sucesso. Entendeu? Mas o Fisioverso também está aqui para isso. É justamente para mostrar que todo fisioterapeuta de sucesso ele tem que ser mostrado, porque ele tem que ser um espelho. A nossa profissão cansou de se espelhar em pessoas que, assim, a fisioterapia não vai para frente, fisioterapeuta não ganha dinheiro. Não, cara, não é assim. A vida que a gente quer é diferente. É que, de fato, o fisioterapeuta ele tenha sucesso, que ele ganhe grana, que ele seja reconhecido. E é isso que a gente deseja para todos vocês que estão aqui ouvindo. Porque é isso que vai fazer a nossa profissão ser cada vez maior e melhor. E que todo mundo seja satisfeito com a profissão, né? E a gente ouviu uma vez, né, João, de um convidado, e ele falou uma coisa muito legal, assim, a gente tem que lutar para a gente ser muito bem-sucedido enquanto fisioterapeuta, porque se nós somos bem-sucedidos, a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Lógico. Então, assim, isso é tão óbvio, né? E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Sim. Assim, eu sou o tipo da pessoa, você nunca vai me ver falando do meu concorrente. Mas nunca. Entendeu? Por quê? Cara, porque eu quero que se ele te imagina, sabe o final daquele filme lá esqueci o nome eu vou lembrar, que é assim, ó, o nosso inimigo é outro, lá que é do Capitão Nascimento, lá esqueci o final Sim. Tropa de Elite. Tropa de Elite 2. O nosso inimigo é outro. Os caras estão brigando entre polícia e bandido. É o político lá que está roubando. É isso aí, cara. Hoje eu tô com uma secretária nova aqui. Ela sentou comigo. Eu falei assim: você sabe por que a minha sessão de fisioterapia, a minha hora, é a mais cara do Brasil? Ela olhou para mim assim: minha sessão é mais cara do Brasil. Eu acho que é mais cara. Não conheço ninguém que cobra mais caro que eu. E aí ela fez assim uma cara, ela falou assim, eu falei, sabe por quê? Porque eu não tenho concorrente fisioterapeuta em si. O cara não me concorre comigo, o outro fisioterapeuta. A minha concorrência é comparar R$ 1.550, que é o preço da minha avaliação, que eu acho barato, mais 7 mil de colete, que seja, o cara vai gastar 10 mil aqui. Porque eu não estou comparando com a fisioterapia do Pilates, aula experimental gratuita. Sabe com o que eu estou parando? Com o meu paciente que chegou com papel aqui semana passada, do Einstein, que a cirurgia custava R$565 mil. Exato. E o meu trabalho é tirar a filha dele da cirurgia. Então, ele gaste 10 mil comigo aqui, comparado com 565, tá muito barato. Entendeu? Depende. Fora o risco da cirurgia, toda a consequência do pós-operatório. Nem vamos listar aqui, né, cara? Nem vamos listar aqui, porque senão semana que vem a tua consulta já vai ficar mais cara e os caras que vão consultar vão ficar putos comigo, então... Não, e fora que ele vai precisar de fisioterapia depois. O inimigo é outro. Nós temos que... A fisioterapia tem que ser tão maior... Você vai falar assim, minha fisioterapia da neuro, sei lá, custa tanto. Cara, quanto custa fazer o seu paciente andar? Puta que pariu! Sério? Desculpa o palavrão, mas, cara, você fez um filho de uma pessoa andar. Isso tem que ser o maior valor do mundo, cara. É o tal do negócio que não tem preço, né, Rodrigo? Tem valor, né? Então... E, cara, deixa eu aproveitar essa vibe que a gente tá indo aí, porque eu acredito que hoje, além de fisioterapeuta, talvez você seja até um pouco mais empresário, né? E você deve ter tido um momento ali, não foi fácil você, talvez, decidir montar essa empresa de colete, porque, obviamente, o custo dela não deve ser ínfimo. Com certeza tem uma tecnologia envolvida, todo um maquinário, você precisa de um espaço físico. Como foi essa decisão aí, Rodrigo, de fato, falar assim, não, vamos começar a fabricar aqui? E quando foi isso? Foi assim, quando eu comecei mesmo, o que eu notei? Que eu tinha a fisioterapia minha, eu já comecei a ter um programa de trabalho, então a minha fisioterapia era parecida, tá? Parecido que eu tinha uma metodologia, eu tinha um caminho, mas os meus resultados eram muito diferentes. Mas muito.
Então, alguma coisa estava errada. O que era errada? O colete. Eu tinha um paciente que tinha um colete bom, um ruim, outro bom. Só para você ter uma noção, quando eu comecei, traziam-se os coletes de fora do Brasil. O paciente saía daqui, esses coletes melhores, tá? Eu tô tirando o colete de Milwaukee de 1945, estou falando dos coletes tecnológicos. Certo. O cara saía daqui, então imagina assim, você, a esposa e o filho, no mínimo, ou 2 filhos, ou só o pai e a mãe, tá? Tinha que sair do país, tinha passagem aérea, tinha hotel, tinha que deixar de trabalhar, e o colete custava $5.000, tá? $5.000. Então, era isso. Quem tinha capacidade ia buscar. Foi para a Alemanha, tinha paciente nos Estados Unidos, tinha paciente aqui na Colômbia, onde eu fui estudar, tal. E os coletes eram infinitamente melhores do que a gente tinha na época, tá? Que era feito manualmente. Só para você ter uma noção, o fisioterapeuta nunca quis tomar conta da órtese. Você, da neuro, sabe bem. O fisioterapeuta odeia a órtese. Ele quer que alguém faça por ele, porque é manual, caceta, sei lá. Ele não quer. Só que ele nunca sacou que quem faz isso é um ortesista. Ortesista, com todo respeito à profissão, é um técnico, certo? Sim. Não estudou a sua biomecânica. Por mais que você oriente, ele não tem a visão que você tem, certo? Então, o que acontece? O cara faz do jeito dele, da maneira que ele aprendeu. Era muito de pai para filho. Já nos Estados Unidos, por exemplo, é uma universidade. O cara é um curso superior, reconhecido, etc. Então, assim, alguém tinha que tomar conta disso aí também. Volta nisso. E aí, o que aconteceu? Eu tinha isso. Veio um cara lá de Belo Horizonte, na época, assim, ele chama Charles Costa, muito legal. Ele foi estudar com um cara lá fora, nos Estados Unidos, um cara chamado Grant Wood, e ele começou a produzir uns coletes, mas também tudo meio manual. E eu comecei a fazer um pouco de colete com ele, tá? E aí, eu comecei a fazer o colete, ele saiu da empresa que estava, não era do jeito que eu queria, e aí eu já estava produzindo alguns coletes. O colete vinha meio pré-ponto, eu que riscava, tentava fazer ajustava aquilo lá em cima do paciente. Certo. E aí eu comecei a ter uma demanda. Então, assim, eu só quis investir quando eu comecei a fazer conta mesmo. Então, eu fazia 10 coletes por mês. 10 coletes na época era 5.000, são 50 mil no mês. Cara, 50 mil no mês vezes 12, tá? Entendeu a conta? Então, já tem um dinheiro. Só que, lógico, 50 mil, 5 mil não era para mim, eu só ganhava uma partezinha de ajuste. Comecei a fazer conta. Não, vale a pena investir nisso aí. Então, fomos lá, conseguimos financiamento, tal, e nós fizemos, tá? Hoje, a gente ficou, e aí, assim, a gente alugou uma casinha, cara, tudo foi quebrando parede, foi crescendo, foi quebrando parede, aquela coisa toda, e eu tinha uma clínica onde eu tinha a primeira clínica pequenininha, no ano seguinte, 2016, eu abri. 2017, eu mudei para um prédio legal de fisioterapia, eu abri na mesma rua a fábrica do S4D. E aí eu andava na rua assim, ó, e volta o dia inteiro, os pacientes iam e voltavam, porque ia fazer colete, ia fazer ajuste, ia fisioterapia. A gente andava na rua, tal. O ano passado, a gente está 1 ano nesse prédio aqui. Então, a gente teve uma estrutura, começamos a crescer, nós mudamos para um prédio único. Nós estamos aqui em Campinas, só para você entender, se chama Avenida Júlio de Mesquita. É quase uma avenida paulista de Campinas, assim, é tipo uma avenida principal. Certo. Nós temos 1.000 metros quadrados. Então, assim, o prédio mais alto da avenida é o teu, cara. Não é prédio, é casa. Nós temos uma casa de 2 andares, mas são 1.000 metros quadrados. Então, a gente juntou a fábrica fica na minha frente. Aqui, ó, eu estou na minha sala, a fábrica fica aqui. Por quê? Para controlar, para estar junto. Então, assim, foi devagarinho, foi crescendo. Agora, esse ano, a gente tem uma máquina que é milionária, comprou mais 2. O caro do colete não é o colete, o plástico. Eu até falo, o plástico é a coisa mais barata do mundo. O cara, a tecnologia, esse software francês que a gente fez o curso em 2020, acabei de pagar meu cartão de crédito em euro aqui, cara. Todo ano uma bordoada. Cada scanner, mais um tanto. Então, só que a gente foi crescendo com o passar do tempo. Hoje vocês produzem do zero, o colete do zero. Assim, até o velcro, a gente costura aqui e produz. Até o bloco, a gente faz aqui, a gente produz. Então, é uma fábrica mesmo de órgãos. E o material base dele é o quê? Que tipo de plástico?
Polipropileno. O plástico mesmo. Polipropileno. Isso. E a gente tem a gente também produz o bloco, que é quase aquelas espumas expansivas de colchão, só que é numa outra densidade. Então a gente faz uma reação química, o produto A com o produto B, aquilo cresce. A gente, assim, e a gente foi testando, como a gente fez quase 5 mil coletes, a gente foi testando tudo, cara. Por exemplo, tem gente que compra esse bloco, que é o que vai ser esculpido, que é a tecnologia lá, de uma empresa. Só que eu já comprei, só que ela é mais dura. Isso eu perco X tempo para fazer, porque ela é mais dura, a minha máquina tem mais chance de estragar. Então nós somos... Cara, hoje eu faço o colete mais rápido do mundo. Do mundo. Tem ninguém que faz. O paciente chega às 8 da manhã na minha clínica, meio-dia o colete está pronto no corpo dele, 1 hora está pronto. A gente está ajustando o colete no corpo dele. Tem lugar que demora 2 meses. Rodrigo. Que maravilha, cara. Mas a gente desenvolveu tecnologia. Essa máquina a gente comprou, demora 8 minutos para usinar. Aí vocês fazem uma avaliação com o scanner, esse colete é totalmente personalizado, não vai incomodar a criança ali, né? Assim, claro, faz um ajuste depois que prova ali, mas muito mais confortável que... Só para você entender as diferenças. Antes, o molde, você tinha que engessar a criança, e aí com aquilo, engessava esse molde, tirava o gesso, fazia um blocão de gesso. E aí o cara manualmente ia esculpindo a escoliose, ele tentando corrigir. Manualmente, tá? Então demorava para secar o gesso, demorava manualmente para esculpir. Imagina, o cara esculpir um bloco do tamanho de um corpo seu. A máquina faz 8 minutos, só para você entender o rolê do negócio. E aí, vamos supor, tem um médico, que é um senhorzinho assim, uma graça, ele já brigou comigo umas 20 vezes. Ele falava assim, não, o gesso, você traciona assim o paciente, então você vai ter mais ganho na correção. Daí eu falava assim, doutor, mas esse crescer no software, eu aperto um botão, o bloco cresce 4 centímetros. Um botão, cresceu. Você entendeu? Então, assim, a gente tem tecnologia para isso. Né? O grande ponto é esse. Então, a gente faz ao invés de engessar, a gente faz um scanner 3D, um aparelho específico dentro do iPad. Você compra um scanner que acopla no iPad. Dá uma volta 360. Pega isso, junta com o raio-x. E lá a gente cria um colete virtual. E ali eu tenho muita precisão. Onde que eu tenho que empurrar, o quanto que eu tenho que empurrar, na torção. Por isso que a gente chama de 3D lá, né? Porque eu consigo ver todas as posições. E aí eu desenvolvi um colete mais colado no corpo possível. Eu consigo fazer um colete mais confortável possível, que a gente foi testando, aquilo que eu falei. E qual que é a nossa diferença dos concorrentes que fazem colete? A gente faz tudo tecnológico. Por quê? Porque lembra que eu sou maluco? O que eu fiz? Eu joguei fora um caminhão de bloco. Eu errei. Porque o software não é tão fácil. Sim, você tem que ajustar, né? Você faz o software ser igual a correção e dá o resultado. E eu errei. O dia que a gente acertou, tem até uma foto lá, a gente tirou uma foto e tal. Era uma quinta-feira à noite. Eu tinha dado uma aula, eu fui lá na fábrica. A gente tomou uma cerveja, tirei uma foto, falando, porra, acertamos, já era. É agora. Por quê? A gente nunca mais ficou refém. Daí a gente começou a vender, a gente começou a trabalhar. A gente nunca mais ficou refém da mão humana, porque esculpir, pode ter gente que faça perfeitamente, mas você vai esculpir mais. É percepção. O software não é 0.2, entendeu? É igual cirurgia robótica. É igual a cirurgia robótica. O olho humano ali, ele consegue identificar numa cirurgia de joelho, por exemplo, entre 3 e 5 graus de angulação de diferença, sabe? Na robótica é 0,1. Então não tem como comparar o olho humano com o sistema, o robotizado, né? E aí eu tenho padronização. A gente desenvolveu uma classificação, um médico que é um pesquisador nosso, o Dr. Carlos Eduardo Barsotti, me ajudou a definir uma classificação que seja unificada com os médicos e com o fisioterapeuta. A gente fala a mesma língua, a classificação de Lenk. A gente publicou sobre isso. E a gente foi ajustando, fomos testando. Então, assim, é uma junção de coisas. Assim. E quanto tempo um colete desse dura? Ou seja, num tratamento de escoliose, quantos coletes, na média, tá? É claro que a gente sabe que existe uma certa diferença aí, mas um paciente vai acabar usando ao longo do seu tratamento? Na média, 1 ano.
Na média, 1 ano. Mas pode ser um pouco mais, um pouco menos. Se ele engordar ou crescer muito mais que 4 quilos, 4, 5 ou 4, 5 centímetros, isso tem que trocar o colete, porque aqueles pontos de pressão eu perdi. Outro parâmetro é, o paciente melhora a curva. Eu tinha tantos graus e a coluna está assim, às vezes eu vou ter que fazer outro colete. Empurrar outro. Vou ganhar mais. Outro parâmetro, às vezes, é puberdade, né? Não mudou tanto peso e altura, mas a menina ganhou um quadrilzão assim, manteve conformação corporal. Então mudou a composição corporal. Só isso aí, assim. Rodrigo, deixa eu te mas fazer uma pergunta. Então, tem que fazer vários, custa dinheiro, entendeu? E aí, assim, o pessoal que faz a formação aí com você, a parte do tudo é com você ou não? A parte do scanner eles fazem aqui e mandam e vocês só confeccionam? Como é que funciona? Então, hoje nós temos 29 parceiros comerciais no Brasil. Então, o que eles são? Eles vêm, fazem um treinamento com a gente, aprende. Normalmente, ou ele é nosso aluno, ou ele quer ser nosso aluno, mas é um cara que... Aí ele tem isso aí. Hoje eu tenho uma porrada de scanner rodando no Brasil, que é caro. Então, para você começar um negócio, tendo que investir, às vezes, 20 mil no scanner, tá? É muito dinheiro. Então, o que a gente faz? Eu fico rodando esses scanners no Brasil. Então, tem gente que já tem, mas quem está começando, eu mando para ele. Ele escaneia, depois que ele fez o treinamento, obviamente. Ele escaneia, faz o raio-x, faz algumas medidas, me manda, tudo padronizado, senão eu nem consigo fazer. Aí, eu pessoalmente sou que classifico e defino como vai ser o colete de todos os coletes. Todos. Se nós, no ano passado, fizemos 1.030 coletes, eu classifiquei os 1.030 coletes. Eu defini tudo. Eu tenho um engenheiro, que é quem faz na mão isso, porque isso ainda é uma questão manual. Ele tem modelos, né? Vai de 1 a 6. Ele tem modelo, ele joga esse modelo lá, que facilita um pouco o trabalho dele, mas as peças, a composição, tudo isso, a gente já fez junto e está treinado. Ele faz isso, a gente manda para a máquina usina, daí tem um tempo ali, depois faz, aí vem com plástico e molda nesse lugar. E aí o que acontece? Esse colete já está praticamente pré-pronto, a gente dá uma organizada, manda por correio. E aí ele vai ajustar isso no corpo do paciente. Aí e daí a pessoa aqui, eu estou aqui em Guarapuava, fiz a formação, aí eu finalizo esse ajuste. Finalizo o ajuste. Mas o ponto de pressão, o tamanho, está tudo definido no software. Então é só assim, o seio eu vou mandar um pouco maior, porque se for menor fica curto, mas eu não posso, daí chega na hora você vai, eu vou definir, eu quero cortar o seio aqui. Então, esses ajustes finos são feitos no paciente ao vivo ali. Nós somos alfaiataria, não somos, entendeu? Roupa é alfaiataria, é feito personalizado. E aí, por isso que, assim, essas horas de voo fizeram a gente fazer um colete que não incomodasse tanto, né? Assim, pô, é ruim, é um plástico, tem que empurrar a curva, é mecânico, mas que seja mais confortável possível, que seja mais discreto possível para não aparecer na roupa, que seja com estampa, para que seja isso. Eu tenho uma máquina de adesivo, às vezes aquela quer mudar os adesivos. Então, assim, a gente vai criando aqui para tentar minimizar ali a dor de usar um colete na adolescência, que é um colete na adolescência, certo? Sim, com certeza. Rodrigo, e o que falta nesse teu ecossistema ainda? Ou já está completo? Caraca, puta, essa aí você me pegou, hein? Falta a gente fazer uns estudos na neuro, trabalhando pouco você. Vamos lá. Assim, o meu calcanhar de Aquiles ainda são inúmeros ensaios clínicos aleatorizados. Isso ainda são, tá? Nós temos, assim, para acontecer ali, daqui a pouco vai ter uns 5, 6 ali que vai. Mas, assim, isso vai levar alguns anos aí, mas está tudo engatilhado. A Ariane agora entrou no doutorado. O trabalho dela vai ser bem legal. O trabalho dela é o quanto que você ajustar esse colete durante o tratamento ajuda mais ou menos. Então, tem gente que não faz nenhum ajuste. Colocar mais pressão, deixar mais confortável. Isso muda a curva, isso muda a adesão, isso tem efeitos adversos. Cara, a gente está fazendo trabalho pra caceta, assim, muita coisa. Mas o que falta? Acho que assim, o meu maior calcanhar de Aquiles ainda é isso. A gente tem 2 publicações do método, mas a gente quer ter ensaios clínicos aleatorizados aí maiores. Eu acho que ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o que eu tenho mais horas do meu dia trabalhando, é para isso, tá? Eu, pessoalmente, assim, eu sempre falo, tá? Eu falo pro meu time, assim, eu
cara, eu tô tudo bem para mim. Eu não tenho uma coisa assim, Rodrigo, o que você quer na sua vida, tal. Eu quero que as pessoas continuem crescendo ao meu lado, que a gente vai ficando maior, tendo mais regiões. O que eu quero nesse, assim, está startando, esse cara que começa a ser o meu parceiro, o que aconteceu? Eu vou contar em João Pessoa. Ele virou meu parceiro, ele aprendeu o colete, fez meu curso online, depois ele fez o colete, depois ele terminou a formação avançada, tudo. Ele despontou como o maior parceiro comercial do colete. Hoje ele tem o nome Escoliose Brasil João Pessoa. Tá? Sabe quanto custa isso para ele? R$0. Nem eu não quero ganhar dinheiro com isso. O que eu quero? Que a gente tenha uma troca melhor e ele faça mais coletes, a minha fábrica vai ganhar mais dinheiro, obviamente é aí que eu vou ganhar, tá? Mas a gente quer ter um Escoliose Brasil em cada capital, por exemplo. Tá? Essa questão de licenciamento, alguma coisa nesse sentido. A gente tem um contrato de eu cedo o nome para ele, tem um número de coletes que ele tem que fazer, obviamente, essa é a nossa troca. Então a gente quer estar em todas as capitais. Eu ainda quero estar fora do Brasil, ainda quero. E você tem uma noção de quantos estados vocês já estão hoje no Brasil? Não necessariamente capital, né? Mas estados? Capital a gente não está tanto quanto eu gostaria. A gente tem 29, cara, não sei te responder isso aí. Agora você me pegou. Assim, eu tenho as cidades lá. A gente no Paraná tem algumas aqui cidades. Guarapuava tem. Guarapuava é Camila. Camila. A gente tem mais alguém lá no... É que agora, se eu ficar falando, eu vou esquecer das pessoas. Cada um no lugar, eu tenho que lembrar o nome e a cidade, vai bagunçar minha cabeça. Então, eu não vou falar para não esquecer de ninguém. Mas tem 2 pessoas depois, mas, por exemplo, a gente não está em Curitiba. Curitiba eu quero estar. Por quê? Curitiba é um centro de crianças, tem hospital de referência de criança, e eu tenho certeza que eles não estão usando a maior tecnologia nem as maiores evidências científicas, eu tenho certeza. Eu também tenho essa certeza. Olha aí, galera de Curitiba, que oportunidade, hein? Uma baita oportunidade. Imagina, só para você entender o que eles fazem ainda nos hospitais. Existe estudo, tá? Não é da cabeça deles, não é que não está errado. Mas ainda é muito barato você engessar a criança quando você tem uma escoliose infantil, por exemplo. Tá? O que você faz? Só que aí a gente vai entrar num outro dilema. Qual é o grande ponto? O médico cobra como uma cirurgia, porque ele anestesia a criança, traciona ela e engessa. E a cada 3 meses, 6 meses, a criança fica 3 meses de gesso na coluna. Então imagina, enfraquece, higiene, horrível, machuca pra caramba. Tá. O colete, ele é mais caro, porque isso o convênio paga. O colete ele tem que pagar 6 mil, 7 mil, entendeu? Então, assim, tem isso. Só que, cara, imagina, cara, daí eu já vi médico de Curitiba falando assim, nossa, mas é um absurdo cobrar 7 mil é muito caro, quem vai pagar? Cara, eu pagaria pro meu filho para ele dar banho, eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses. Para eu dar banho no meu filho todo dia, eu pagaria, com certeza. Mas você tem dinheiro hoje. Não, hoje eu tenho dinheiro. Mas mesmo que eu fosse fudido ainda, como eu era lá atrás, eu venderia meu carro, mas eu deixaria meu filho, eu não deixaria meu filho engessado. Então, assim, entendeu? É verdade. O cara às vezes, mas não tem dinheiro. O cara tem um iPhone de 8 mil. Então, às vezes, ele poderia ter um colete de 8 mil pro filho. São escolhas, né? Escolha, choices. É isso aí. Não tem jeito. Entendeu? Então é isso. Curitiba é o lugar que eu quero estar. Por exemplo, Brasília é o lugar que eu quero estar, porque tem esses hospitais que ele é público-privado, que ele tem dinheiro ali, eles são complicados, porque às vezes é muito fechado, e aí você não tem a melhor tecnologia. Às vezes eles até têm tecnologia, mas eles não têm o foco ali no paciente, igual a gente tem de resultado privado, um negócio diferente. A gente precisa dar resultado, senão seu filho vai embora e vai no outro, entendeu? Então, bota aí na tua lista a gente começar uns estudos na neuro. Bota aí, meta. Tô dentro. Cara, é aquele negócio, né? Quando o papo é bom, o convidado tem assunto interessante. Eu falei 1h30 que a gente tá aqui, cara. O tempo voa, cara, e a gente... Exatamente. Mas, assim, quem sabe num outro episódio a gente consiga abordar outros assuntos aí, porque sempre fica alguma coisinha pra gente conversar depois. Rodrigo, para as pessoas que se interessaram, né, que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu método, passa aí os teus contatos para que a nossa audiência possa
quem ainda não te conhece, obviamente, te conhecer. Não, lá sempre tem. O meu objetivo, assim, eu até botei um slogan esse ano 2026, que é tipo assim, todos os dias eu estou na internet ensinando escoliose, exercício para escoliose, para coluna e para dor. Então, a minha ideia é orientar as pessoas. Vai ter um pouco de humor. Se você não está preparado com humor, vá com cuidado. Toda sexta-feira tem um vídeo lá desses vídeos polêmicos para assustar as pessoas. A ideia é assustar. Seus vídeos são hilários. Semana passada o cara estava queimando o paciente com uma brasa. Hoje era a história do sabor fisioterapia. Agora que tá na vibe essa aí. Gente, a conta é para dar humor, para dar um assustado. Assim, tem que ter. Por isso. Não é possível. E assim, que bom, porque daí a gente começa a falar assim, nem tudo é normal. As coisas precisam ser testadas, precisa ter embasamento científico. Em 2006, quando eu me formei, eu estudava na revista impressa da biblioteca. Hoje, nós estamos com as coisas na mão, certo? Assim, toda a informação que você precisa está na mão. Se você seguir os melhores caras de cada um, né, me diga quem tu segues, que eu te direi qual profissional você irá ser, entendeu? Exato. Tu serás. Cara, é isso. Então, assim, siga pessoas comprometidas com a ciência, pessoas comprometidas com o empreendedorismo, em você fazer uma profissão séria que possa se vangloriar, crescer. Quanto mais, assim, né? Qual mesa você quer sentar? Eu quero sentar na mesa dos caras que são muito melhores que eu, porque eu vou tirar o lugar neles. Então, cara, dá para ser, né? Dá para ser. E você falou que hoje eu sou muito mais empresário, eu faço todas as avaliações de Campinas e de São Paulo. Eu gerencio todo mundo. Claro, hoje eu tenho time, eu não consigo atender o paciente todos os dias, mas a gente tem aqui 10, São Paulo 6, a gente vai tendo as pessoas tratando. Mas dá para você continuar sendo fisioterapeuta, que é o que eu amo fazer. É dali que eu tiro minhas ideias de pesquisa, é dali que eu vejo a dor do meu paciente, que eu me sensibilizo, que eu consigo transformar mesmo. Só que existe uma maneira de você conseguir fazer, né? Dá trabalho, dá estresse, né? Assim, você já viu que eu sou uma pessoa assim que eu faço acontecer. Então, assim, quem tá comigo é um turbilhão, mas o negócio acontece, entendeu? Então, nesse Instagram, rodrigoandrade.escoliose. Tem o @escoliose Brasil, quem quiser da instituição, assim. E os nossos artigos estão no escoliosebrasil.com.br/artigos, todos os artigos estão lá. Eu estou no YouTube, canal do YouTube, tudo vai estar Escoliose Brasil, no TikTok, todos os lugares você vai me encontrar, tá? Por quê? Porque eu preciso levar informação de qualidade em escoliose para todo mundo. Essa é a nossa ideia, tá bom? É isso. Perfeito, maravilha. E obrigado, fico muito feliz. Assim, hoje é muito bom contar minha história, fico muito feliz, me emociono. Foi um dia bem legal. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Gente, que agradeço. Nossa, que a gente já vai te agradecer. Deixa só assim falar da página dela. Tá. O meu no Instagram também, @CibeleMeloQnaut, Cibele com S. Como eu sempre falo, eu tô longe de ser o Rodrigo, esse é o meu maior defeito do mundo, eu tenho preguiça de entrar nas redes, eu tenho preguiça de publicar as coisas, mas enfim, eu dou bastante aula pelo Brasil afora, e quem tiver alguma dúvida da neuro, principalmente da neuroadulto, que é a minha especialidade, eu trabalho muito com dor neuropática, né, estudo isso há muitos anos, também tenho um monte de informação, então quem tem algum interesse nisso, só me procura lá. E você, João? Beleza, pessoal, quem quiser me acompanhar no Instagram, @investidordoutor. Lá eu falo sobre finanças pessoais, investimentos para profissionais da saúde, falando a nossa língua, porque parece que esse dicionário do financeiro é muito difícil, mas é importantíssimo a gente aprender esses conceitos e trazê-los para a nossa vida, porque quanto mais cedo a gente aprender a investir, a gente vai aprender mais cedo também a multiplicar nosso patrimônio e vai ter mais conforto lá no futuro. Então, se você se interessa sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar lá que você vai, com certeza, gostar do que você vai encontrar. Rodrigo, cara, assim, que episódio espetacular que a gente gravou, porque você mostrou uma gama de possibilidades, assim, você também aceitou o desafio e teve a coragem de empreender numa área que ninguém tinha até então
tido essa coragem, por mais que, como a Sibeli falou, a escoliose é uma coisa que sempre foi da fisioterapia, sempre a gente tratou escoliose, e você revolucionou o mercado, cara, então você mostrou que é possível fazer, mas não sendo sempre fácil, ou quase nunca sendo fácil, mas que é possível. Então, cara, ficou um bate-papo extraordinário. Eu tenho certeza que quem ouviu ou assistiu o episódio do começo ao fim tá super inspirado, tá empolgado, sabe que é possível fazer. Então, parabéns, cara, por tudo que você desenvolveu até agora. E eu tenho certeza que você vai ser ainda maior, você vai ser um gigante, cara. Continue com tudo que você tá fazendo e faça todos os seus negócios crescerem. Te desejo muito, muito sucesso profissional. Que bom, muito obrigado. Obrigado mesmo. Rodrigo, obrigada de coração, assim, e como o João falou, assim, se você falou que para você foi bom, assim, para nós é sempre muito bom, né, João? Porque, assim, a gente aprende tanto, a gente escuta tantas histórias aqui que você não tem ideia, assim, sabe? É uma história melhor que a outra, coisas que a gente não imaginava, e é sempre bom saber, né, o que vocês passaram, como que foi. E assim, para mim, eu sou meio doidinha também, sabe? Mas ouvir você falando o quanto você batalhou, quanto você não teve medo de encarar as coisas, né? Porque às vezes a gente se auto-sabota demais, né? Então, assim, eu não vou fazer isso porque eu não falo italiano, eu não vou fazer tal coisa porque... mas, né, o quanto essa tua vontade, né, como você diz, né, talvez a sua doidice fez você fazer tudo isso que você faz hoje e que não é por você, é por nós, né? Hoje a fisioterapia ela tem que te agradecer demais porque são profissionais como você que fazem a gente ter o respeito que a gente tem cada vez mais conquistado. E é isso que a gente precisa, né? Eu acho que a fisioterapia, ela tem que continuar caminhando nisso, né? Eu acho que é só agradecer mesmo, né? Tudo que você fez e que realmente inspire muitas pessoas em todas essas frentes que você apresentou aqui para nós, né? Porque não é só a frente do fisioterapeuta, assistencialista, clínico, né? Você, acho que mostrou para nós a possibilidade de estar em inúmeras frentes e fazendo isso muito bem feito. Legal. Então, só para deixar o pessoal assim, me agradeço, lógico, mas assim, lógico que eu tive medo. Não, sim, claro. Lógico que passou um monte de coisa na cabeça, tipo uma crítica ferrada, que você chega na sua casa e fala assim, cara, será mesmo que é verdade tudo isso? Claro que você se pergunta, será que eu tô sendo muito filha da mãe? Será que eu não tô fazendo negócio? Será que eu não tô fazendo errado? Então, sim, tive medo. Várias vezes você se questiona, você fala assim, será que o que a gente faz não é bom mesmo? Porque, cara, o cara te chama de charlatão, o cara te fala que você é, não sei o quê. Cara, sim, aconteceu tudo isso, tá? Só que, cara, a gente tem que acreditar no bem maior mesmo. Daí, posso te contar o que acontece? Assim, real. Aquele dia que você toma a maior crítica, por isso que assim, você falou, não tô na internet, tem que estar, tem que aparecer, tem que mostrar aquilo que a gente faz de bom. Cara, todas as vezes, e aí pode ter uma coisa muito mais lá de cima, né? Todas as vezes que eu recebi uma crítica muito ferrada, aquela coisa que você fala que te bate mesmo, você fala assim, putz. Tanto que a minha frase é essa, né? Quem ganha uma luta não é aquele que dá o melhor golpe, é aquele que aguenta mais porrada. Isso eu sou fera. Eu aguento a porrada e tô aqui, tô apanhando e tô indo. Tá? Vai ficando mais difícil o cara te bater, porque você vai ficando mais resistente. Não sei o quê, fez doutorado, publicou, não sei o quê. Então você vai ganhando, você vai tendo, né? Colete é ruim, não é bom. A gente fez 1000 só o ano passado. Então, assim, você vai brigando. Mas todas as vezes que você toma uma porrada muito grande, uma crítica muito pesada, que aquilo te mexe, né? Cara, parece que Deus manda uma pessoa assim e manda um paciente que fala assim, Rodrigo, você mudou minha vida. Você mudou minha vida. Um fisioterapeuta fala assim, olha o resultado, graças à sua aula, eu fiz isso e eu ajudei essa pessoa aqui. Cara, é um negócio, assim. Parece, se eu tô te contando, parece mentira, mas aconteceu 1 milhão de vezes. Esse é o meu testemunho. Assim. Eu tenho certeza.
pra gente seguir. E aí você fala, cara, foda-se o cara que tá falando mal de você. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó, pra essa pessoa que tá na minha frente. Eu mudei a vida dela, que ó, tá real, é verdade. Aí você fala, não, tem que seguir. Vambora, bora trabalhar. Quanto mais eu apanhei na minha vida, mais eu sentei a bunda na cadeira e trabalhei. Entendeu? Mais eu estudei, melhor eu tentei fazer. E assim, é legal a gente entender, assim, até, né, quando a gente conversa, conta da história, quais são, o que você quer para frente, né? Essas reflexões, o que eu preciso trabalhar que falta, é legal. Mas hoje eu nem tenho metas tão ambiciosas, assim, é muito louco te falar isso, João, isso é muito louco. Vou pensar mais a respeito sobre isso. Tamo junto. Obrigado, valeu, obrigado mesmo, gente. A gente que agradece. Vamos lá para a nossa saudação final? Bora. Vamos lá, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado.